Você já parou para olhar os ingredientes do seu shampoo ou da sua máscara capilar? Pois é, e se eu te contasse que tem ingredientes ali que pode estar detonando seu cabelo sem que você nem tenha percebido? Mas calma, amiga, calma que eu vou te mostrar os 7 piores ingredientes que você pode estar usando. Não é só mimimi, eu vou te mostrar quimicamente o porquê esses produtos podem ser nocivos para o seu cabelo, seu couro cabeludo e por que não a sua saúde também. Meu nome é Leandro Santana, esse é o Beleza Democrática e vamos lá que a gente não tem tempo para perder. E o primeiro nessa lista, amiga, são shampoos com sulfatos fortes. Mas, afinal de contas, o que realmente são sulfatos? São surfactantes aniônicos, altamente eficazes aí na remoção de oleosidade. Ou seja, é um agente de limpeza. E dentro desses sulfatos, a gente tem duas categorias. Lauril sulfato de sódio e lauril éter sulfato de sódio. Então, a gente precisa entender que eles não vão só remover a sujeira, mas eles também vão remover toda a oleosidade do seu couro cabeludo. E aí, com o tempo, você lavando esse cabelo e esse couro cabeludo sempre com esse shampoo riquíssimo em sulfatos fortes, e a camada lipídica que serve como proteção do seu couro cabeludo vai se esvair, não vai ter oleosidade. E aí é que o corpo entende o quê? Peraí, esses sulfatos são muito agressivos pro meu couro cabeludo, eu vou ter que produzir ainda mais. Isso acontece aquele efeito rebote, que é o seu corpo tentando compensar pela falta de oleosidade, criando mais oleosidade. E aí, com o tempo, essa remoção excessiva de oleosidade vai criar quebra no cabelo, ressecamento, porosidade e, como eu já havia dito, problemas nesse seu couro cabeludo também. E tem um monte de estudos que mostram que o sulfato lauril de sódio tem uma capacidade enorme de penetrar no seu couro cabeludo, criando um monte de problema aí para você, um monte de irritação e alergia. Quando que esse ingrediente pode ser útil para o seu cabelo? Normalmente, quando seu cabelo é extremamente oleoso, quando aquela produção de óleo é exacerbada, aí sim ele pode ser útil, mas é claro que se não usado diariamente. Outra coisa que pode ser útil é quando você usa shampoo de limpeza profunda, de repente antes de fazer um processo químico ou até mesmo para a remoção de algum produto que é muito difícil de fazer só com o shampoo, que é um shampoo mais condicionante, você pode ir sim. Aí seria um shampoo detox, que é para tirar aquelas toxinas. E tem muita marca que continua usando sim. Eu vou te mostrar aqui, olha só. O segundo aqui são as máscaras e os cremes de tratamento com parafina líquida. E o que eu costumo dizer que são os tratamentos fakes. E tem 3 ingredientes aqui que são bem problemáticos, que são a parafina líquida, o óleo mineral e alguns produtos derivados do petróleo. Mas o que eles são, afinal de contas? São ingredientes derivados do petróleo, ou ingredientes hidrofóbicos. O que acontece, o que faz no cabelo? Ele vai criar uma película protetora ao redor desse fio de cabelo, impedindo que nada, mas nada mesmo, consiga penetrar nesse cabelo. Mas por ter essa consistência mineral de óleo, você tem a sensação que o cabelo está hidratado, mas não está. E aí já viu, né? Se nada consegue penetrar, então com o tempo vai ressecar. Não só isso, o excesso de uso desses produtos pode criar um acúmulo gigantesco no seu couro cabeludo, prejudicando e muito o seu folículo capilar. Mas quando, afinal de contas, que eles podem ser úteis para o seu cabelo? E aí é que tá, ele pode ser usado em produtos para cabelos que são extremamente ressecados, para que mantenha a umidade por uma forma temporária. Ouve bem essa palavra, temporária, ou seja, esporadicamente você vai usar quando o cabelo já tá na UTI. Ai! De outra forma também, muitos produtos para cabelos cacheados, eles usam alguns produtos com óleos minerais para ter uma definição melhor e para hidratar mais. Aí sim ele pode ser usado. Alternativas melhores para esses óleos são máscaras que têm óleos mais essenciais, como óleo de coco, óleo de abacate, o óleo de argan, as manteigas de karité e óleo de mururu. Da marca que ainda usa esse tipo de produto. Aqui, como vocês podem ver, algumas marcas que ainda usam esses óleos minerais e óleos derivados do petróleo. Aí você me pergunta, mas por que eles fazem isso? Porque a aparência de hidratação é instantânea. Então você passou e você sentiu. Você nunca, jamais vai dizer que seu cabelo não está hidratado. E aí é que mora o perigo. Terceiro aqui são os sprays fixadores com álcool desnaturado. Ele resseca ou ele protege? O que acontece no cabelo? O álcool desnaturado, quando você aplica, evapora rapidamente do cabelo e pode tirar aí a umidade desse cabelo. E com o passar do tempo, reaplicando sempre esse produto com muito álcool etílico desnaturado, vai causar o excesso de ressecamento e porosidade desse cabelo. Mas quando que ele pode ser útil? Ele pode ser útil em 2 situações aqui. Para penteados rapidinhos, quando você quer um penteado que vá durar, mas que você não tenha necessidade de ficar com esse penteado aí por dias. Outra opção aqui é quando você utiliza ele com protetor térmico ou um serum, para dar uma hidratada também. O que não dá é só aplicar somente ele todos os dias, depois você pentear em cima, esse cabelo vai acabar quebrando, porque a umidade do cabelo vai desaparecer. A alternativa melhor aqui, amiga, são sprays finalizadores com polímeros hidratantes e sem o excesso de álcool desnaturado.
desnaturado, etílico desnaturado. E aqui estão os produtos, algumas marcas que usam bastante esse álcool etílico desnaturado na sua composição dos seus sprays. Dá uma olhadinha. E o nosso quarto aqui são shampoos anti-caspas, com aquele ingrediente que é o zinco piritiona. Ele é o problema ou é a solução da caspa? Esse zinco nada mais é do que um agente antifungo para controlar essa bactéria que é a Malesevia, que é responsável pela caspa no seu couro cabeludo. Por que ele é ruim? Porque o uso contínuo desse produto, ele vai causar o quê? Vai causar um desequilíbrio no microbioma, que é no seu couro cabeludo mesmo. E aí você pode ter o efeito rebote. Com o passar do tempo, seu cabelo começa a ficar mais oleoso e a proliferação de caspas é ainda maior se esse uso desse produto for contínuo. Agora você me pergunta, Ele deve ser bom para alguma coisa, porque as pessoas estão usando. Quando que ele pode ser útil? ele pode ser útil quando você tem dermatite seborreica, por exemplo, e você tem que usar por um processo que não é um processo contínuo por muito tempo. E sempre com cautela e sempre com a orientação dermatológica, porque o que você não quer é desequilibrar todo o seu couro cabeludo. E duas alternativas aqui que você pode estar procurando, procure shampoos com periotinato de olamina ou meleleuca, que vai ajudar a controlar a oleosidade e sem que seja muito agressivo no seu couro cabeludo e não tem o efeito rebote. Então lembre sempre, periotinato de olamina. Alguns exemplos de shampoos que ainda usa esse zinco periotinato para controlar a caspa. Dá uma olhada. E o nosso quinto ingrediente problemático nessa lista é a queratina, ou seja, o excesso dela. E o nome do ingrediente problemático? Queratina hidrolisada. E aí você deve estar se perguntando, Mas queratina não é bom pro cabelo? Não. e aí é que mora o problema. O que acontece no cabelo? A queratina ela é responsável porque ela é uma proteína que vai dar aí a fibra capilar uma certa força. O problema é quando a gente exagera nessa queratina e aí o cabelo começa a enrijecer, literalmente enrijecer, e ele tem a quebra mecânica, ele se parte totalmente. Isso pode acontecer de forma ainda pior em cabelos que são saudáveis, porque o cabelo já é saudável, já tem uma queratina boa, você aplica mais queratina no topo, aí sim, ele se enrijece e quebra. Mas afinal de contas, quando pode ser útil? Em cabelos extremamente danificados, que eles precisam realmente desse choque de queratina e de repor tudo que foi tirado. E também, se combinado com algum tipo de produto mais hidratante, como pantenol, coisas que possam trazer essa hidratação ao mesmo tempo que a reconstrução, porque a queratina vai reconstruir. Mas a gente ainda precisa de água, a gente precisa de nutrição, então é sempre importante balancear tudo que a gente tira, a gente tem que repor. E aqui são alguns produtos com alta concentração de queratina que você tem que ficar de olho se você estiver usando com muita frequência. Dá uma olhadinha. E o nosso sexto nessa lista aqui são os produtos com formol e os derivados, que é aqueles chamados de perigo invisíveis. Eles sempre são um problema e sempre causam muita discussão. Mas qual é o ingrediente problemático aqui? O aldeído, que é o famoso formol, e seus derivados também. O formol nada mais é do que um conservante. Vai alterar aí permanentemente as pontes que ligam o cabelo, dando uma nova forma, ou seja, uma forma mais alisada, mais relaxada. Mas afinal de contas, o porquê que o formaldeído, o famoso formol, é ruim? Ele é um produto que é um produto altamente tóxico, então ele pode causar queimaduras, alergias, pode também causar problemas respiratórios para você, porque em contato com esse calor do secador e até o calor da chapinha, isso tudo pode ocasionar, mas ele é um conservante, ele foi feito para conservar. E o uso contínuo desse produto no cabelo, ele vai deixando o cabelo mais fino, porque ele enrijece bastante esse cabelo. Aí vai ficando mais fino, ele pode ocasionar aquelas pontinhas mais quebradas, e com o tempo, mas isso é com o tempo, você vai notar uma diferença enorme na textura do cabelo. O cabelo tá liso, mas provavelmente ele vai ficar um liso sem movimento. Quando que ele pode ser útil? Quando você quer um liso que seja um liso mais duradouro. O sétimo aqui nessa lista são os óleos minerais. Será que eles são os brilhos de plástico? E o ingrediente problemático aqui é justamente o óleo mineral. E o óleo mineral, o que ele faz? Ele cria esse brilho artificial no cabelo. E parece que tá brilhoso mesmo, e parece que tá hidratando, mas não tem hidratação nenhuma. E com o tempo ele pode acumular e dificultar a penetração de qualquer tipo de aminoácido e ingrediente no seu cabelo. Mas para quem que é útil? Ele é útil quando você quer um efeito instantâneo de brilho e selagem. Daí tá ótimo. Deu brilho, deu a selagem só para aquele momento. Isso é útil também em cabelos extremamente porosos, para evitar a perda da umidade instantânea. Porque às vezes tem aqueles cabelos que tá tão poroso que instantaneamente você aplica alguma coisa, já sai. Pode ser uma opção. Alternativas melhores: óleo de argan, óleo de coco, óleo de rícino, óleo de jojoba, tem óleo de alecrim também. E tem bastante óleo que pode ser alternativa bem melhor do que esses óleos minerais, que não vão fazer nada pro seu cabelo. Nada, nada, nada. Só vão deixar um efeito brilhoso. Só isso. Exemplos de óleos que usam bastante óleos minerais, que você já pode ter passado no cabelo e nem sabia. De hoje por diante, fica de olho, amiga. Dá uma olhada neles aqui. Agora que você já sabe os ingredientes que podem estar sabotando e que com certeza você já deve ter usado no seu cabelo pelo menos uma vez ou outra, corre lá no banheiro, amiga. Corre lá
dá uma olhada no rótulo e vê qual é a concentração de ingredientes nesses produtos, para ver se esse produto tá ou não tá sabotando. E me conta nos comentários, eu quero saber qual é o produto que pode estar sabotando aí a saúde do seu cabelo e do seu couro cabeludo também. Agora, se você gostou desse conteúdo, amiga, dá um like, se inscreve no canal. Depois a gente assiste o vídeo, nem presta atenção que não dê um like aí lá, para ajudar o nosso canal a crescer ainda mais, para que o Beleza Democrática vá em todos os lugares e para que a gente não fique usando produtos por aí que vão sabotar a nossa saúde e a saúde do nosso cabelo também.